Bora? Capum. Vai lá, Capman. Foi? Foi. Não vou gritar como você, lá. Não, aqui é tu que fala. Vai lá. Vai, caralho, porra. Fala, prezados, Anísio, crítica gratuita. Marcos. Mais uma vez, Game Room. E hoje temos um outro desafio, certo? Certo. Já- Desafio dificílimo. A gente fez aí os desafios das plataformas específicas Super Nintendo, Mega Drive e agora a gente vai um pouquinho mais para a era do CD-ROM. A gente vai falar de PlayStation. Só que vamos escolher somente 5 jogos. Isso. É isso mesmo, gurizada. 5 jogos e o nosso desafio aqui não é falar de Gran Turismo, sem Resident Evil, sem Tomb Raider É. e que Sem Crash, que é, sem Crash, que é mascote. E Assim, ou seja, sem os filões. sem os grandes jogos que fizeram com que o PlayStation se tornasse essa grande plataforma, Isso. né? Então tá aí, esse é o nosso desafio. A gente vai escolher aqui, claro, né? Entramos aqui numa discussão séria, como tudo aqui é sério e nada improvisado, né? Tudo aqui é super sério e a gente vai então para esses 5 jogos. Isso. A gente já começa então com um jogo que eu não zerei, ele vai me sacanear muito, que é o Silent Hill. Que eu não sei se é o primeiro, Marcos, mas é o que levou o terror psicológico para que a gente pudesse jogar. Na realidade, assim, dentro de jogos de terror, tu tem anteriores, o Alone in the Dark, o próprio Resident Evil ele é anterior ao Silent Hill. Mas o Silent Hill ele é o primeiro que pegou pesado, assim, questão de trilha sonora, a imersão dentro do jogo, o gráfico, o CG do filme, o CG do jogo é muito avançado pra época. Então assim, é um jogo muito ímpar, ele é muito difícil, ele vai crescendo no nível de dificuldade e a história é bizarra, velho, é pesado pra cacete. E eu amo. E a trilha sonora do Akira Yamaoka, porra, quase que não saiu. E eu adoro ele, velho. Ele é sensacional, ele é responsável pela trilha sonora de quase todos os Silent Hills. Ele só se ausentou, acho que do 4, se não me engano. Mas é incrível, velho. Cara, o cara vai chorar aqui, velho. Assim, eu não tive a oportunidade de terminar o Silent Hill, eu tive muito medo quando joguei, né? Infelizmente. Eu sou Não, medroso pra jogar jogo de eu terror, também tive, né? não vou Mas eu não dizer encarei que ele até o final. Mas realmente ele era perturbador aqui. É muito foda, né? é muito foda. Tá, então vamos lá, a gente já vai agora logo pro segundo aqui. A nossa lista ela tá tão... Tá. O nosso segundo vai ser um jogo... Tem que ter um jogo de luta, cara. Tem que ter porrada, porque aquele negócio tem que dar porrada, né? Sim. O grande Tekken 3 não foi o primeiro a ser lançado, mas foi o jogo que teve mais personagens e que tinham cenas em CG fantásticas. Quando Sim. você começava e no começo Ele do não, filme tinha, também. ele não tinha loading. Não, claro que tinha, lógico. Ele não tinha loading. Claro que tinha, mano. Ele não tinha. Velho. Quer apostar quanto? O Tekken 3 não tinha loading. Tem que ter, é impossível o jogo Ele com CD não não ter tinha loading. loading. Tem- It's Mel. Oh, it goes both ways. Tá. Cara, o Tekken 3, ele tem essa... Ele é um jogo... É o mais bonito deles, assim, né? Pra época, com certeza. E tinha uma coisa muito legal que eram as cenas em CG, né? Cena em computação gráfica que a gente fala. Isso era muito bem explorado nesses jogos dessa época, né? Por ser armazenado em CD e tal. Tanto da apresentação quando você zerava com cada personagem se abrindo outros e tal. Era muito bom, velho. Porra, e o foda é quando você apelava e queria jogar com o Ed Gordo, que é o capoeirista e tal, que é muito legal assim, que tem, eu acho que essa coisa de trazer realmente um brasileiro pro jogo sem ser sacaneado, como Street Fighter 2, você tinha um Blanca, Sim. que era aquela coisa genética ali, que não sei o que era um cara Sim. que era da selva e tal, né? Enfim, trouxeram um cara sem ser zoado. A gente, cara, hoje você tá acostumado a ver jogo dublado, legendado, a gente não tinha essa época. E ver um brasileiro lá, pô, era super foda. E né? era muito legal. O jogo em si era bem interessante, a trilha sonora era muito boa. O jogo, trilha sonora fantástica. É o meu preferido em 3D. Tem que jogar, vale a E pena. tem um outro jogo que reza a lenda, que alguém aqui sentado, que não sou eu, que fez um combo de 600 mil pontos no controle de Nintendo 64. Isso rolando nos bastidores. Eu não sei se isso tem veracidade não, mas enfim. Cara, que é o foda Tony Hawk's Pro Skater 2. Cara, ele é incrível
gráficos muito bons. Por mais que, entre aspas, ele fosse repetitivo, era muito divertido desafiar os amigos, tentar fazer aquele time trail, tentar acabar mais rápido e tal, combos infinitos, criar o skatista, liberar manobra, comprar o skate. Cara, é um jogo muito foda. É a trilha sonora, cara, tinha Rage Against the Machine, Anthrax. Pronto, já falou tudo. Assim, Então, assim, eu acho que ele trazia muito essa onda de, pra quem era skatista na época e tal, porra, acho que se amarrou demais no jogo, né? Ele trazia muito essa atmosfera do cara ser o skatista e tal. E, né, além do Tony Hawk, você tinha o Bob Bernstein, que eu não conhecia, um brasileiro, que foi para os Estados Unidos e tal. Tá lá também, tem vários outros skatistas, né? E é um jogo obrigatório. A gente fala o 2 porque o primeiro é bom, mas o segundo, ele trouxe mais coisas que o primeiro, com uma trilha sonora, velho, de arrebentar, velho. eu acho que o E 2... todo é tipo de música, não tem som rock, não. Sim. Eu acho que o 2 ele é o melhor, velho. Na minha opinião, de todos os Tony Hawks, ele é o mais divertido, tem as pistas mais legais. Eu ficaria em dúvida entre o 2 e o 4, cara. O 4 do é bem legal. PS2. O 4 é bem legal também, bem legal. Então esse aí fica o nosso terceiro. E pro quarto aqui, a gente vai para um jogo que, olha só, pesquisando, ele foi produzido por Steven Spielberg. Você jogou ele. Sim. Medal of Honor Underground. Mais um shooter em primeira pessoa, exército de homem só. Que pra gente naquela época, velho, Era surreal, o muito gráfico foda. era bem diferenciado, o nível de dificuldade ele era oscilante, assim, então tinha fase que era mais tranquila, tu conseguia, se achava o bonzão, quando chegava a fase pesada, puta, velho, eu joguei muito controle na parede, velho. E se eu não me engano, é orquestrado as músicas, então Sim. ele pegava toda aquela ambientação, de, igual o Marcos falou, de uma coisa mais ação, aquela coisa mais furtiva e tal. Cara, e só de nessa época já teve Spielberg, que é o cara dos blockbusters e tal, produzindo, então o jogo foi muito bem feito, era muito bonito pra época mesmo. Era um jogo que você via a galera na locadora jogar. Na realidade ele pegou muito a vibe do Resgate do Soldado Ryan, né? Da época, assim. O Spielberg, ele tava imerso na questão de guerra. Então, assim, ele agregou muito pro jogo. É muito bom, velho, é muito bom. É obrigatório de shooter pra quem não conhece. Se você jogou aí o COD da vida, cara, o COD bebeu muito do Medal of Honor aí. Sim, né? Então, de outros shooters também. Mas o Medal of Honor é o que comandava. Lembra aquela tretinha do FIFA e PES? Então, era mais ou menos assim, né, que começou a parada. A gente vai então pro quinto jogo, que é o Parasite Eve. Tiveram 2 aí. A gente vai falar do Parasite Eve 1 especificamente. Isso. Agora me tira uma dúvida, eu fiquei... Você vê, a coisa no improviso, tá? Um é aquele que acontece tem aquela que ela tá lá naquela negócio. Isso, ele na é apresentação no teatro, Isso, né? isso. Que acontece aquelas paradas macabras e tal. Ele é ambientado em Nova York, então assim, os bairros são reais, os mapas são bem próximos do que é o real de fato, e ele é um jogo que ele foi muito interessante pra época porque ele mesclou muito bem a característica de RPG, de evolução de personagem, distribuição de pontos, melhorias e tudo mais, com o survival horror. É, isso mesmo. Muita gente ficou, é muito Resident Evil, que não sei o que, é chupação, ele não tem nada a ver, ele é sensacional, ele tem uns monstros bizarríssimos, pra mim ele puxava muito mais pra um Silent Hill do que o Resident Evil. Essa pegada mesmo. E cara, tu criava armas, tu pegava uma arma, tu podia evoluir ela, mudar o pente, mudar o cabo, mudar sei lá o que. E às vezes tu acabava terminando o jogo com uma arma ultra, hiper, mega incrível que as revistas de videogame não te ensinavam. Porque na época era revista, não era canal de YouTube. Não. Então, cara, é um jogo maravilhoso, tem que ser jogado, porque ele é muito bom, a história é muito envolvente, tem um plot twist bem interessante, trilha sonora foda. Cara, é um jogo que pra mim é nota 10, assim. Eu amei jogar ele. E eu joguei ele... A primeira vez que eu terminei ele em japonês, velho. Eu não dou nota 10 pra esse jogo. Esse jogo, igual o Max falou, que ele tem como ele tem essa pegada RPG, então eu não curtia muito isso. Então eu preferi o Resident Evil do que o próprio Parasite Eve, né? Porque você tinha que sacar um pouquinho de inglês e tal, então era um joguinho que te exigia um pouco mais, e meu inglês naquela época não era tão afiado assim, né? Então eu meio que escapuli um pouco desse jogo, eu vi... A gente fechou 5. Fechou 5. Mas vamos fazer 2 menções honrosas. Tu faz uma, eu faço outra. 2 menções honrosas? Então fala um aí. Breath of Fire 3, RPG da Capcom. Ele é sensacional, ele é um RPG em 3D, mas o gráfico dele é 2D, assim, é desenhadinho. Tu vai evoluindo e aí tu descobre que aquela criança que tu tá jogando tem poderes incríveis e que vai mudar a história do mundo todo. É sensacional, a trilha sonora é ótima, nível de desafio crescente,
muito bom. E o jogo é maravilhoso, velho. É um final, é meio de chorar, assim. Eu me lembro que eu terminei ele 4 vezes. Muito bom. Adorei. Como não podemos falar de Final Fantasy aqui, a menção honrosa vai pro Dino Crisis. Dino Crisis ou Dino Crisis, sei lá. Sim. Que é um jogo também produzido pela Capcom, da mesa do Resident Evil, mas que ele tem essa pegada survival também, com dinossauros. É muito louco. Cara, o jogo é bom, ele se passa numa base e tal, dos dinossauros que fogem e tal, meio abandonados. Cara, o jogo é muito bom, tu vai enfrentar lá um T-Rex lá, gigante, e os dinossauros, os Velociraptors são bem chatinhos. E é um jogo que eu tive muita dificuldade, porque ele exige um inglês mais apurado ainda do que no Resident Evil. Então esse eu precisei da review, eu travei, eu precisei encontrar uma revista para poder terminar ele. Ele é muito bom, tem muito sangue, ele é bem violento. Sim. Na época eu adorava isso, hoje ainda mais, mas enfim. Mas é um jogo muito bom, ele teve continuação, só que eu não me lembro de ter jogado. Tem o Dino Crisis 2 que saiu, que ele é mais um shooterzinho, ficou mais aventureiro. E saiu também um pro Xbox clássico, que era no espaço com o dinossauro, uma viagem da porra. Eu não joguei. Esse eu só vi menções na época de revistas, mas não cheguei a jogar não. Né? Galera, então é isso, assim, né, prezados aí, essa é a nossa lista aí, não vamos dizer injusta, mas um pouquinho, a gente tentou espremer aí 5 jogos que não seriam os tão ditos ou os tão que você sempre lembra de primeira, né? Claro que tem mais. Se tu acha que faltou algum, que eu tenho certeza que vai faltar, coloca aí embaixo aí a citação que certamente faltou algum nessa lista. Sim, sim. E galera, o Marcão tá colando lá no Twitter, tá tweetando lá, tem muita, enfim, tá dando hashtag em todo mundo lá. E agora tem as lives de The Walking Dead que voltou, tá bem legal, eu pelo menos gostei da volta. E é isso aí, cara, acompanha a gente lá. Volta É no YouTube, deixando isso bem claro, então entra lá, entra no chat que eu vou ler a tua mensagem e te mandar um salve ao vivo. É isso aí, então cola a gente também, Instagram e Facebook, ficha gratuita. Beleza? Isso. Fechou? Então é isso aí. Feito. Falou, galera, até a próxima. Já adiantando, próximo Improvisado, próximo então não sabia. criticalista aqui vai de Nintendo 64. 5 games de Nintendo 64 que não tenha Mario, Donkey Kong, Banjo-Kazooie. Eu não sei nenhum, que eu joguei pouco. Você é louco, velho. É isso aí, 64. É o Ok, próximo. Tá bom, vamos lá, vamos tentar fazer isso aí. Então, beleza. Fechou? Fala, prezados, até a próxima e falou. Beijo, Falou, abraço, Lauro. tchau e fomos. Falou, Lauro, sempre fala baixo, um forte abraço. Tchau, amor.